Muita gente na expectativa da restituição do imposto de renda nessa sexta-feira, e você vai ver também. Lei de humanização sobre o óbito fetal e também óbito gestacional é sancionado pelo presidente da República. Dores nas costas já são as maiores causas de afastamento do trabalho no país. Santa Catarina está livre da gripe aviária. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, 27 de maio de 2025. Tempo bom, firme em todo o sul de Santa Catarina, região de Serra de Planalto. Tá tudo ensolarado. Temperatura na casa dos 28 graus aqui na região sul. Vai mudar? Vai mudar sim o tempo. E o alerta da Defesa Civil é esse. Ontem a gente já trouxe as informações. Hoje a Defesa Civil lançou uma série de vídeos nos seus canais de comunicação pedindo realmente para que a população se alerte conforme essa mudança de tempo. Não é só a neve, que é bonitinha, que o pessoal quer ver, que faz frio, não. Vão vir ventos fortes e chuvas intensas em várias regiões do estado. A região sul aqui do estado, extremo sul principalmente, Sombrio, Meleiro, Turvo, Praia Grande, estão todas elas em atenção. Araranguá também. Por quê? Porque as rajadas de vento devem ser aí alarmantes nessas regiões. Lembrando, né, gente, há poucos dias atrás a gente fez um pouco mais de 20 anos da passagem do furacão Catarina, que foi mais ou menos nessa região. É claro que não tem nada a ver com o furacão, mas a gente já sabe que essa região é propícia para rajadas de ventos muito fortes. Porque na quarta-feira o ciclone entra no estado, vem do alto mar, entra no estado e aí sim, vem chuva forte, vem vento, vem granizo, aí na quinta troca-se tudo, seca o tempo e vem a condição de neve e geada intensa. Pode gear aqui em Criciúma, pelo menos essa é a perspectiva. Vai ser uma das maiores frentes frias dos últimos tempos. Por isso, está todo mundo trabalhando na conscientização desse tempo. É doação de roupa, de agasalho para quem precisa, é também cuidar de si com a sua alimentação, com o seu aquecimento. Não vai ser brincadeira esses próximos dias. Então, é cuidado, é se proteger os pets, os idosos, as crianças, o máximo possível. Roupas quentes, comidas adequadas para a estação e, é claro, né, gente, conscientização para doar aquilo que a gente não usa mais para quem precisa. Quinta e sexta serão o ápice do frio. Cuidado. Uma boa notícia aqui para o nosso estado: o Ministério da Agricultura descartou qualquer tipo de suspeita de gripe aviária em solo catarinense. Mas o estado não para de investir em biossegurança para evitar qualquer tipo de contaminação. Nos últimos dias, Santa Catarina e o Brasil convivem com o alerta da gripe aviária. Após o primeiro caso confirmado em uma produção comercial, Santa Catarina também apresentou 3 suspeitas, todas elas descartadas para a presença da influenza aviária de alta patogenicidade. O primeiro foi na cidade de Pumirim, os outros 2, os municípios de Tigrinho e Concórdia, envolvendo aves de subsistência, de fundo de quintal. Mesmo livre da influenza, o governo do estado mantém reforçada uma rede integrada de monitoramento, fiscalização e orientação. Nossas coordenações trabalham integradas para fazer as investigações. Então a gente atua aí com a epidemiologia, com o trânsito e com a sanidade avícola, em conjunto com a gestão, fazendo análise dos dados e também para ter um trabalho mais ágil e eficiente. A gente intensificou muitas ações, pedindo as ações a campo, e as coordenações trabalham aqui para desempenhar tanto nas análises quanto para passar os dados
o campo para poder desempenhar as ações corretas. Atualmente, Santa Catarina é o estado do Brasil que comercializa para mais países do mundo, o que é possível por essa garantia que o estado dá, sendo inclusive auditado frequentemente pelos governos desses outros países consumidores. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo da carne de aves e ovos, disse assim o Ministério da Agricultura. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. E, gente, foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A nova legislação visa garantir o tratamento e acolhimento de famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou após a gestação, integrando essas ações ao Sistema Único de Saúde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.139 nesta segunda-feira e já foi publicada no Diário Oficial da União, que entra em vigor em 90 dias após sua publicação oficial, que tem como objetivo principal assegurar a humanização do atendimento a mulheres e familiares no momento do luto por perda gestacional, óbito fetal e óbito neonatal. Além disso, a legislação busca ofertar serviços públicos para reduzir potenciais riscos e vulnerabilidades aos envolvidos. As diretrizes da política incluem a integralidade e equidade do acesso à saúde e políticas públicas, bem como a descentralização da oferta de serviços e ações. Entre as principais mudanças e iniciativas previstas pela Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental, destacam-se as ações para os prestadores de serviços de saúde, ofertando a acomodação em alas separadas para as mulheres que sofrem perda gestacional, óbito fetal ou neonatal, ou cujo feto bebê tenha diagnóstico de síndrome ou anomalia grave e possivelmente fatal. A garantia da participação de acompanhante escolhido pela mãe durante o parto do natimorto também é registrada na lei. O registro de óbito em prontuário, a viabilização de espaço em momento oportuno para que familiares possam se despedir do feto ou bebê pelo tempo necessário, com participação de pessoas autorizadas pelos pais, entre outros, estão dentro da nova norma. A lei também institui o mês de outubro como o mês do luto gestacional, neonatal e infantil no Brasil. Um assunto super importante que agora vira lei. A gente espera que as políticas públicas entrem em consenso e seja uma lei que pegue, né? Porque realmente a mulher que perde uma criança, seja ela ainda em formação, ou natimorto, ou a criança que nasce já em óbito, é a mesma dor de quem tem um filho a vida inteira, gente. E isso nunca foi respeitado. Agora sim, essa lei vem para respeitar e trazer para a mulher, para o pai, para a família, o respeito a essa dor que nunca foi colocada em prática. Teve mulheres que tiveram aí as suas perdas gestacionais e simplesmente foram mandadas embora para casa, não tiveram contato com o feto, não tiveram a oportunidade de sequer fazer uma cerimônia, né, dentro da sua religião ali para fazer o enterro, a cremação, enfim, da criança, e tudo isso está dentro da lei. Então, é um respeito que é conquistado em forma de lei, mas que a gente espera que seja realmente aplicado. E olha só, para quem tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, o Banco Central criou agora um novo recurso que pode auxiliar milhões de brasileiros. É o saque automático. O Banco Central anunciou nesta segunda-feira mais uma funcionalidade no sistema Valores a Receber. Com a nova medida, a partir do dia 27 de maio, será possível solicitar o resgate automático de valores esquecidos nas instituições financeiras. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada solicitação. Agora, quem desejar pode automatizar as solicitações. Em 13 de maio, a instituição informou que ainda existiam nos bancos 9 bilhões de reais em recursos esquecidos pelos clientes. Prazo oficial para buscar os recursos teria, em tese, acabado em 16 de outubro de 2024. Entretanto, recentemente, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para os clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras. Para habilitar o recurso, é necessário acessar o SVR com uma conta no gov.br de nível prata ou ouro e verificação em 2 etapas ativadas. A solicitação é automática e exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF.
Não fica imaginando, tem os 9 bilhões lá para todo mundo, tá, gente? É 9 bilhões para todo mundo que esqueceu algum centavo, R$1, 2, e olha lá, ó, a maioria tem nem R$10 nessas contas esquecidas aí. Mas é seu direito, tire o seu dinheiro. A seguir, dores nas costas chegam ao topo dos motivos de afastamento no mercado de trabalho no país. Uma da tarde, 29 minutos. O mercado de café no Brasil enfrenta uma significativa alta nos preços, né? Isso a gente está vendo. E vem pressionando a inflação. O café moído registrou avanço de 80% nos últimos 12 meses até abril, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do café moído registrou alta de 80% nos últimos 12 meses até abril. A alta do produto é atribuída principalmente ao clima e à demanda global, especialmente da China, o sexto maior importador de café brasileiro. E o Brasil responde por cerca de 38% da produção global de café. Em 2024, os dados impressionaram. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, somente no ano passado foram exportadas no ano 46,4 milhões de sacas de 60 quilos. 3,78% a mais que o recorte de 2020. Enquanto o mercado exportador brasileiro se destaca nas commodities agrícolas, o comportamento dos consumidores foi afetado. A Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou uma queda de 16% no consumo em comparação a 2023. Esse cenário leva os consumidores a buscarem alternativas mais econômicas para manter o hábito do consumo da bebida. O café solúvel, por exemplo, teve um aumento de 17% no preço, ficando mais acessível ao bolso. A decisão de consumir um pouco menos de café ajuda sim o mercado, porque você vai diminuir a demanda, a oferta continua de alguma forma também baixa, então você equilibra os preços. Sobretudo em função de ter subido mais de 80% nos últimos meses. Então, você tem esse procedimento, sim, dos consumidores, que pode contribuir para que o café baixe de preço, porque a lei da oferta e da procura acaba equilibrando os preços, e também tem os procedimentos das próprias empresas com relação à produção de café solúvel, um café de menor qualidade também, a gente tem visto isso, né? Então, os consumidores devem ficar atentos também, para pagar de uma forma justa o preço do café, com café com qualidade, mas não tenha dúvida que a estratégia de reduzir um pouco o consumo ajuda sim. Não sei se é possível, né, as pessoas realmente dispensar a bebida, o café. Mas esperamos que isso aconteça e os próximos meses podem apontar para uma queda do café, sobretudo em função da melhora do clima, né, e o meio ambiente ajuda também. 1,32, o cafezinho nosso de cada dia cada vez mais caro. Então, gente, não desperdício. O brasileiro também é campeão mundial de desperdício de café, tá? Faz aquela jarra gigante, aí toma 3 golinhos, depois, quando vai à tarde, vai lá e joga tudo fora. O brasileiro também está dentro dessa estatística. Então, economiza água, economiza pó, economiza o café e fica tudo bem aí, pelo menos vai equilibrando o bolso. A dor na coluna é o principal motivo de afastamento do trabalho, segundo os dados do Ministério da Previdência Social, e quem traz esses detalhes para a gente é o Alexandre Cardoso. Segundo o Ministério da Previdência Social, dores na coluna e hérnia de disco foram as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em 2024. Esse benefício é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ser afastado do trabalho por mais de 15 dias por motivo de doença, depois de passar por uma perícia médica. Em comparação com 2023, o número de trabalhadores afastados aumentou 39%. Doenças relacionadas a dores na coluna lideram o ranking com mais de 200 mil beneficiários, seguida de hérnia de disco, com mais de 170 mil afastamentos, e fraturas na perna, com mais de 140 mil concessões. Entre os aumentos na comparação anual,
O transtorno de ansiedade e episódios depressivos subiram 67%. Para que um funcionário possa ser afastado do trabalho por doença, ele precisa receber um atestado médico com um pedido de afastamento pela incapacidade de exercer sua atividade profissional devido à doença. Os primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pela empresa e, após isso, a responsabilidade é transferida ao INSS. Qualquer pessoa tem o direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLTs, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. E olha só, gente, a devolução dos descontos indevidos do INSS já começou, né? Mais de 290 milhões de reais serão devolvidos aos beneficiários. Todos os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira até 6 de junho. A restituição atende a uma determinação do Instituto de suspender todos os descontos de mensalidades associativas nos benefícios. Como a folha referente ao mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Ao todo, serão transferidos 292 milhões de reais aos beneficiários que tiveram valores retidos. Em relação às mensalidades antigas que tiveram descontos, o beneficiário deve informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Após o procedimento, o Instituto vai acionar a entidade para que ela comprove se o aposentado ou pensionista autorizou o desconto. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. Para quem não conseguir atendimento por esses canais, as agências dos Correios também começaram a atender as vítimas de descontos indevidos. Ao todo, 4.730 agências e todo o país estão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS. 1h35. Olha só, gente, Santa Catarina inicia a semana com 8.607 vagas de empregos abertas pelo Sistema Nacional do Emprego, SINE. As oportunidades estão distribuídas em todas as regiões do estado, com destaque para municípios da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e aqui da região sul, que lideram o número total de vagas. 424 postos de trabalho são exclusivos para pessoas com deficiência, os PCDs. Para concorrer a essas vagas, o trabalhador deve procurar uma unidade do SINE de Santa Catarina com documentos pessoais e atualizados ou acessar os canais digitais de atendimento, que também lá é possível consultar se o candidato pode estar ali dentro das oportunidades pelo portal do Emprega Brasil. A intermediação é gratuita e as vagas são atualizadas diariamente. Em falar em vaga de emprego, você que está em busca, vamos conferir agora as disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, uma vaga de auxiliar financeiro, uma vaga de comercial sem experiência, uma vaga de secretária médica em recepção, uma vaga de recepcionista, uma vaga de executivo de negócios e 15 vagas de operador comercial e caixa. Em Cocal do Sul, uma vaga de serviços gerais, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de motorista de caminhão e uma vaga de auxiliar de almoxarifado e também 3 vagas de auxiliar de produção. Já em Sara, uma vaga de almoxarifado, uma vaga de comprador, uma vaga de auxiliar administrativo, uma de comprador de veículos, uma de consultor de vendas e uma de televendas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. 1h37, a seguir sai a primeira convocação de Ancelotti na seleção.
6h41. Olha só, gente, a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, por meio da Secretaria do Sistema de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, lançou hoje o edital, o processo seletivo simplificado emergencial, com o objetivo de preenchimento de vagas para a contratação temporária de motorista, quadro pessoal do Serviço Público do município, e professor de matemática dos anos finais do ensino fundamental, e para compor também o cadastro reserva destinado à ocupação de vagas que venham a surgir no decorrer do ano. As inscrições para o processo seletivo estão abertas entre os dias 27 de maio e 2 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5 da tarde, diretamente na Secretaria de Educação, no edifício São Valentim, primeiro andar, localizado na rua Inocente Panhã, número 20, no centro de Morro da Fumaça. Tá aí, ó, professor, motorista, quem quiser fazer a inscrição, estão abertas aí até o próximo dia 2. Boa sorte. E olha só, saiu a primeira lista de convocados da seleção brasileira no comando de Ancelotti. O italiano optou, nesse primeiro momento, por convocar bastante jogadores experientes, principalmente se tratando da rodagem da seleção. Mas alguns fatos que chamaram a atenção são os nomes convocados. O técnico Carlo Ancelotti foi apresentado e fez sua primeira convocação na seleção brasileira. Antes de anunciar os nomes dos convocados, o treinador afirmou que é preciso ter um ambiente familiar e que o objetivo de ganhar o Mundial não tem que ser apenas de 23 jogadores e uma comissão técnica, e sim de todo o país que ama sua seleção. É um desafio muito grande, sim, pero creio que o aspecto familiar é uma componente muito importante. Creo que tener o objetivo de ganhar um Mundial não é solo... No tiene que ser solo el objetivo de 23 jugadores de un staff, no tiene que ser el objetivo en la motivación de un país entero. Creo que Brasil tiene un amor incondicional a su selección y esto es otro aspecto muy importante que puede ayudar mucho en la preparación del reto que vamos a tener el próximo verano. Começando pelos goleiros, os convocados de Ancelotti são Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e uma das novidades de hoje, Hugo Souza do Corinthians. Na linha de defesa, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo. Tem ainda Lucas Beraldo e Marquinhos, ambos do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco e o outro Alexandro, mas esse segundo é o zagueiro que atua no Lille da França. Os meio-campistas são Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, da França, Bruno Guimarães, do Newcastle, Ederson, da Atalanta, Gerson, do Flamengo, e tem também a volta de Casemiro, do Manchester United. E os atacantes são Antony, do Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham e, fechando essa lista, Vinícius Júnior, do Real Madrid. A lista não conta com a presença de Neymar, que não veste a camisa amarelinha desde outubro de 2023. O italiano afirmou que não convocou Neymar por ele estar se recuperando de lesão, mas que conta com o jogador após ele estar 100%. Os convocados vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias da Copa de 2026 contra o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil e contra o Paraguai no dia 10 de junho em São Paulo. Quando perguntado do porquê aceitou a seleção brasileira, Ancelotti afirmou que tinha vontade de estar à frente de uma seleção e que o Brasil foi quem o chamou. Eu sempre digo, um dia quero probar de nuevo esta experiencia y después con quién la quiero probar. Ha llegado Brasil, ahí está el contacto por esto. Moço, tomara que você coloque essa seleção aí nos trilhos. Boa convocação, boa lista aí, pessoal que entende de futebol gostar bastante. Claro, o Neymar não tinha nem como estar na lista, né, gente? Os corneteiros de plantão, né, segura a onda, guarda a corneta na sacola e deixa pra depois, né? Pô, o menino tava ali ruim das pernas, agora que tá melhorando, voltou agora a jogar, jogou 20 minutos no primeiro jogo, no último jogo deu mais umas trotadinhas ali, deu passe, nossa, quase fez um golaço de falta, rapaz. Menino é bom, mas deixa ele se recuperar que aí ele volta a ajudar a seleção brasileira. Um monte de gente vai morder a língua. 1 da tarde, mais 46 minutos, sem falar em morder a língua. Tem que falar do Criciúma, não, né? Então, foi 1-0 ontem pro Curitiba, fora o baile, fora o choro, fora... Ai, tá. Nem com os gurinhos na base ontem.
deu certo. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá. Ó, o Avaí, quinto colocado com 16 pontos, o primeiro Goiás com 20, segundo o Remo com 17, Curitiba com 16 na terceira colocação e quarto o Vila Nova com 16. Ó, aí estariam subindo, mas o Avaí tá ali beliscando. Gente, vai perigar e esse Avaí vai subir, vocês vão ver só. Avaí com 16 pontos na quinta colocação, Novo Horizontino com 16, Cuiabá com 15, CRB com 15, a Chapecoense com 13 em nono colocado. Aí vem a turma ali do não tá pra cima nem tá pra baixo e vem a turma do desespero. Amazonas com 7, Atlético com 6, Criciúma com 6 e Paysandu com 4. E é isso. E a gente fica só contando as pitangas, enquanto os diretores brigam, enquanto não se resolve nada de eleição de conselho, enquanto não se resolve quem vai ser presidente ou não vai, quem é que manda, quem não vai. Tá lá o seu Batista lá tentando fazer alguma coisa desse time. Tomara que agora, como ele subiu a gurizada, tomara que dê um entrosamento e a coisa entre no trilho. A gente torce bastante pelos pratas da casa. Cauã, calma. 1h mais 47 minutos. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera. Às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar às 4. A Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando bem a sua tarde, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Mas antes, às 3h10 da tarde, eu venho com Sala de Entrevistas especial hoje falando sobre a nova normativa das leis trabalhistas, a NR1, que vai colocar empresas e trabalhadores no rumo certo aí da saúde mental do grupo. Bem interessante o papo com a doutora Tairine Miguel, que você precisa acompanhar para entender mais sua vida profissional. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira e não se esqueça, amanhã sai com casaco e guarda-chuva. Tchau!